Estamos de volta! Mais uma vez de novo, seu... Renato é um sucesso. Renato, eu e você é um sucesso. E você nunca mais vai voltar pro Brasil. A gente pode diminuir os podcasts às entradas que a gente faz. Aí é um podcast de 10 minutos só com besteira, que é o que as pessoas gostam de ouvir, né? Tira todo o resto e a gente faz um podcast e nossos papos. Eu aqui no Brasil e você aí, velho. Mais duas ampolas do Gillette. Papos entre Marcos e Renato. É isso aí, velho. É isso aí, virou nova local, mano. Cala a boca! Esqueceu o Rousseau, que é o nosso tema da semana, e vamos mandar essa. Não vai ter Rousseau não, pessoal. Vai ser agora... Qual que é a cidade que você tá aí? Qual que é o nome da cidade? Ixi, chama Andenar. É no meio do nada. Então vamos fazer conexão Anderná em vez de Manhattan. Logo depois dos reclames do prefeito. Andernada. Pronto, conexão Andernada, velho. Que é do lado do Reno, que é o famoso Rio Tietê da Europa, né? Você sabe, né, que o nosso amigo, o governador de São Paulo, qual que é o nome dele? Nosso amigo Acelera João Dória. O João Dória prometeu que vai, nos próximos anos... tirar toda a bosta do Tietê. Falou! E por ele ser do PSDB, você sabe que eu acreditei? Porque nunca um cara do PSDB prometeu nos últimos 30 anos isso. É lamentável. Nunca. Talvez fique tão bom quanto o muro da USP. Que por coincidência tá passando agora do lado, cara. Gravando esse podcast, eu olhei e vi uns vídeos. Desviei dos vidros quebrados aqui. Tá lindo. Privado. Lindo, só dinheiro lindo. privado. Privado. Logo ele que falava da teoria da janela quebrada, né? Mas, seu Renato, você sabe que a gente aqui tá gravando um podcast, a gente não pode ficar dando nossa opinião pessoal da política, né? Não, jamais. Porque esse podcast é sobre política. Olá, companheiros e companheiras. E a gente veio falar sobre Jean Williams, Eu não sou contra os homossexuais, senão eu não tava aqui o com homem você. selvagem. É o outro selvagem. Jean-Jacques Rousseau, mano. Aí. E quem que falou sobre o Jean-Jacques Rousseau, com o qual eu tenho muita afinidade com o pensamento dele? Desde quando selvagem é bom? Você já viu alguma... Cara, sempre que você vai assistir aqueles vídeos de animais selvagens. Qual que é aquele canal lá? Discover, Animais Selvagens. Eu só vejo gente destruindo animais destruindo, né, sabe? E aí o cara vê aquilo lá e chega à conclusão que o bom ser mesmo humano é ser bom. selvagem. O ser humano é bom. Deixa dois seres humanos daquele, ele vai destruir igual um leão destrói uma zebra. Ser humano é bom. Eu acho que se ele vivesse nos nossos dias, bastava assistir Largados e Pelados pra ele saber que... Não. Eu pegaria o Rousseau e falaria, vai assistir TV Senado. Não tem que investigar nada, não. Tem que arquivar e Se acabou. você chegar à conclusão que o ser humano é bom, eu vou falar pra você que Caraca, eu compro o seu livro. Eu compro o seu livro. Já, vamos falar sério, porque a gente tá avacalhando demais. Qual é o nome da professora que falou sério? É a Ângela Zamora Cilento. Ela é professora, mestre em filosofia e doutoranda em educação, arte e história. Uma doutora. Alguém veio falar sério sobre o assunto. Não é igual a gente, que tem uma avacalhação, né? Os nossos ouvintes, eles vieram aqui porque eles são metidos a besta. Porque ninguém quer dar um play num podcast que tá escrito Rousseau na capa. Espero ouvir isso. Só tem dois públicos que dá play, que tá nos ouvindo agora. Ou é um metido a besta que quer fingir que entende, ou é um nerdão que pulou essa introdução toda, né? E já tá lá ouvindo a mulher. Já. Mas foi legal, foi bacana. É uma senhora muito bacana que deu uma aula lá e o diálogo sempre é muito legal. E quem fez a aplicação no final não fui eu. Graças a Deus eu não estraguei. Porque geralmente eu estrago. Quem estragou esse final aí? Quem estragou esse final foi o Simval Júnior, que é da nossa equipe pastoral menonita. Ele há 20 anos trabalha no terceiro setor, né? Com várias ONGs, ele faz mentoria,
trabalha na área de conselho da aceleradora da Glocal. Então tem sido muito legal ouvi-lo e você vai ver ele aplicando nessa área também, na sua aterrissagem. Então vale muito a pena ouvir aí a opinião dos dois aí sobre Rousseau e sobre a nossa política. Mas antes de ir pro podcast, temos avisinhos? Ah, lógico. Ou eu posso colar o da semana passada? Sempre. Faz uma mesclagem, faz de trás pra frente que é a mesma coisa sempre. É a mesma coisa, mas eu vou fazer de ordem diferente. Primeiro eu queria falar do Rock no Vale da vez que isso mesmo. Rock no Vale. Cara, não, eu vou falar só dos preletores, porque eu não vou falar mais de banda, não. Eu vou falar de Antônio. Banda top. A banda é top, mas nossos ouvintes é intelectual. Alguém que clicou em Rousseau não tá afim de ficar ouvindo Super Combo, sabe? Sabe, você ter. Mas o cara tá afim de ouvir o Antônio Carlos Costa. Que é o diretor do... o diretor do Rio de Paz. O cara vai falar lá, por exemplo, a Andréia Vargas, que é uma das maiores autoridades hoje de missões urbanas, diretora da Avalanche. Tá? O Felipe dos Anjos, que é pastor lá na IBAB, que é o cara da IBAB Cidade, cara. Eu vou estar lá, Davi Lago. Então a gente vai ter assim uma pá de gente muito boa falando no Rock no Vale, e você é nosso convidado para estar lá dia 23, 24 e 25 de agosto, rocknovale.com.br. Outra coisa que a gente queria falar para você aproveita para toda terça ir na Glocal, se você está na região de São Paulo. Tá na região de São Paulo, dá um pulo, porque essa temporada vai até o meio de agosto e vai acabar. Então aproveita, porque agora a Glocal é só em temporada. Toda terça-feira, 8h30 da noite, aonde? No Teatro Vira da Lata, lá na Vila Madalena, Pompeia. É isso. E o último recado, Renatão, o nosso novo site entrou no ar, cara. Depois de um ano fora do ar, um ano nada, temos um site lindíssimo, cara, com material aí pra trás, dá pra você ver locais antigas, tudo que tem, tudo novo. Então, você vai lá, glocal.org.br, dá uma conferida lá, o nosso novo site vai bombar, tá bom? Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Pessoal, eu sou professora há 30 anos, então vocês me perdoem às vezes esse ar professoral, porque eu não sei fazer de outro jeito, né? Ou então, né, quando a gente está no congresso, a gente pega o paper e lê e tal, mas, né, o Edu falou assim, Ângela, não precisa ler texto nem nada. Eu falei, bom, então vai ficar meio parecido com uma aula, mas de um jeito talvez um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, só para a gente poder trazer aqui à tona a atualidade do próprio Rousseau, né, que é o que nos interessa, né, porque a filosofia, acho que acima de qualquer coisa, é uma filosofia para a vida, né, e a filosofia do Rousseau, ela reverbera até os dias de hoje, né, quando a gente pensa em cidadania, quando a gente pensa em ação social, quando a gente pensa em arte, a gente tem os pressupostos, né, do iluminismo e da própria filosofia do Rousseau, né, que antecedem essas ideias que nós temos, né, contemporaneamente. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. E acho que a primeira coisa que a gente pode falar do Rousseau é que o Rousseau foi um filósofo que viveu a vida, né? A gente pode imaginar que quando a gente não lê muitas biografias dos filósofos, né, parece que a maioria está lá na biblioteca, separado de tudo, né, que não viveu a vida, que não se apaixonou, que não viveu, que não sofreu. Pelo contrário, o Rousseau, como poucos, ele teve uma vida intensa. Intensa politicamente, intensa dentro da arte e intensa na sua vida afetiva, né? O Rousseau teve muitas mulheres, como todo bom francês, né? Se apaixonou por várias mulheres.
E assim eu vou tentar fazer rapidamente um pequeno apanhado aqui da vida do Rousseau, né? Junto com o contexto histórico, porque tudo que a gente pensa dentro de uma certa temporalidade, né? Nenhum pensador pensa acima do seu tempo. Ele pode ter uma filosofia visionária, né, que pretenda detectar, avaliar o tempo presente, o futuro, fazer algumas prospecções, mas toda filosofia ela está sempre imbuída do contexto histórico, né, em que o pensador nasceu. Ela não está desvinculada, a filosofia do Rousseau em especial não está desvinculada do próprio contexto histórico da França. O Rousseau, ele vai morrer 10 anos antes da Revolução Francesa. Então, o que está acontecendo nesse período? A França está passando por um terrível momento histórico, né? A seca imperava na França há mais de 13 anos, então as pessoas começaram a migrar do campo para a cidade, né? Se a gente assiste aqueles filmes de época do século XVIII, a gente vai ver lá nos portões do Palácio de Versalhes, né? Aquela multidão de gente esperando pelos restos de jantar da nobreza francesa, e isso era verdade. Então as pessoas saíam do campo e elas caminhavam pelas estradas, né? Então, imaginem, 13 anos sem chuva, né? Os animais morreram, as plantações morreram, então não restava outro caminho, né, para aquela população senão vir para a cidade. Só que não havia trabalho para todo mundo. Então é nesse contexto de muita fome, de muita miséria, de muito sofrimento e de uma incrível desigualdade social que o Rousseau nasce. Né? E isso é fundamental para a gente poder entender a própria filosofia do Rousseau. Bom, o Rousseau, por incrível que pareça, ele não é francês, né? Ele nasce em Genebra, em 1712, e o pai do Rousseau, o senhor Isaac, ele era relojoeiro. Só que o pai do Rousseau, ele tinha 14 irmãos. Então, a herança que o avô do Rousseau deixou, né, dividida por 14 irmãos, não sobrou muita coisa para ninguém, né? E o pai do Rousseau, então, se casa com a mãe do Rousseau. E logo após o nascimento do Rousseau, dias depois, a mãe do Rousseau morre. E a mãe do Rousseau, então, ao falecer, ela tem uma pequena biblioteca. E o Rousseau e o pai, eles vão devorando os livros daquela biblioteca, assim que o Rousseau tem uma certa idade, que aprende a ler e escrever. E mais tarde ele vai para a biblioteca do avô e aprende também a ler vários autores, vários clássicos, né? E aos 16 anos, quando ele perde o toque de recolher da cidade de Genebra pela terceira vez, então ele ia ser espancado, porque havia um horário para se entrar, ele resolve não mais voltar para Genebra, decide ir para Paris, né? E ali ele tenta ganhar a vida, ele vai também, né, muitas vezes se convertendo ao protestantismo e ao catolicismo conforme Glória a Deus. fosse conveniente, naquela situação toda da França, né, com toda aquela miséria, com toda aquela fome, com toda aquela seca, ele se valeu, né, das conversões, ora para o catolicismo, ora para o protestantismo, para ele poder sobreviver. O Rousseau também começa a sua vida acadêmica, vamos dizer assim, escrevendo uma peça chamada O Adivinho da Vila. E essa peça vai ganhando notoriedade, né? E o Rousseau, ele tem a possibilidade de conhecer um pouco dos bastidores da corte francesa. A gente sabe que na corte francesa, o que acontece? Você tem um casamento por interesse, muitas vezes, né? Cada um é muito bem tratado, você tem toda aquela vida cortesã, né? Você tem todas aquelas regras de etiqueta, mas, né, de noite todo mundo troca de quarto, né? A mulher tem os seus amantes, o homem também tem seus amantes, e o Rousseau vai percebendo esses bastidores, e é a partir desses bastidores que ele também vai construindo a sua filosofia. Então, a partir dessa peça, O Aldeão da Vila, ele começa então a perceber e aos poucos ganhar um pouco mais de material para escrever a sua própria filosofia. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. E
Então ele vai para a França, ele conhece o Diderot, que é um dos grandes enciclopedistas, todo mundo já deve ter ouvido falar. E ele tem várias amantes, vários casos amorosos, que daria para ficar aqui um tempo assim bem legal, né, para falar de todas elas. Mas a mais importante delas, né, é a Thérèse Lavasseur, com quem ele, depois de ter 5 filhos, se casa, né? Depois que ele teve os 5 filhos, ele entrega essas crianças, todas elas para o orfanato, porque era comum, devido à pobreza, devido à miséria. Não era só ele, a gente pode até falar que, né, o Rousseau foi muito cruel de ter entregado os filhos, mas era uma das poucas maneiras que se tinha para garantir a sobrevivência das crianças, né? Então, muita gente acaba criticando o Rousseau, falando mal do Rousseau justamente porque ele entrega os filhos, mas aquela conjuntura não permitia uma outra saída, né? E não só para ele, como para muita gente também, né? Então era comum se ter a criança e se entregar a criança por orfanato. Então ele se casa com a Thérèse, ele vai construindo essa amizade com o Diderot, depois eles brigam, né? O Rousseau tem um temperamento bem conturbado, né? Alguns autores falam que ele tem uma certa mania de perseguição, tem um pouco de sentimento de inferioridade, mas eu não vou ficar tratando disso, que isso não é o mais importante. O mais importante é que ele vai escrever 2 grandes obras, né, que vão permanecer importantes para todos nós até os dias de hoje, que é o Emílio, né, que trata sobre a educação da criança, justamente porque antes disso ele havia sido também preceptor de algumas crianças, e o Contrato Social, que é o tema que eu vou falar aqui hoje. Tá? O Rousseau, ele também vai para a Inglaterra a convite de um outro pensador, do Hume, mas, né, com o temperamento que o Rousseau tem, logo em seguida eles também brigam e ele acaba voltando, e o Rousseau morre até muito novo. O Rousseau morre com 66 anos, com os 2 livros mais importantes dele, que são o Contrato Social e o Emílio, sendo colocados, né, à prova. Algumas cidades queimaram esses 2 livros justamente porque as ideias do Rousseau, elas são revolucionárias. Então, o Rousseau morre, né, em 1778, um pouquinho antes da Revolução Francesa. O que é importante para a gente entender do Rousseau, né? O Rousseau, ele vai pertencer à corrente dos pensadores contratualistas, né? Essa corrente, ela é inaugurada pelo Hobbes no século XVII. O Hobbes é um pensador inglês, pelo Locke logo em seguida e pelo Rousseau. O que acontece? Para esses 3 pensadores, o nascimento de uma sociedade organizada com leis, com normas, com regras, com leis escritas, né? Porque os índios também têm suas leis, suas normas e suas regras, mas não são escritas. O que a gente vai ter, então? O nascimento de um Estado, de uma figura de autoridade, né? Para esses 3 pensadores, e o Rousseau está incluso nessa corrente dos contratualistas, a sociedade civil, a sociedade tal qual nós vivemos hoje, ou a sociedade, ou o Estado político, como a gente chama, ela só foi possível mediante um momento que os 3 chamam de pacto ou de contrato social. Para que fosse possível pensar nessa teoria, vamos ter que voltar um segundo nos seus antecessores, né? O Hobbes, lá no século XVII, ele pretende fazer o quê? Ele pretende fazer um recuo na história da humanidade. Ele tenta... Por que é um recuo hipotético? Porque ele tenta imaginar como havia sido aqueles primeiros momentos da vida do homem. Então, esses momentos iniciais é o que os pensadores contratualistas, a partir do Hobbes, vão chamar de estado de natureza. E vai haver um determinado momento onde esses homens, né, vão se reunir, vão se encontrar e vão, por bem, achar melhor sair desse estado de natureza e
passam, então, a viver governados por um Estado, por um governo, que é o que a gente vai chamar de sociedade civil. Então, nos 3 pensadores, a gente tem esses 3 momentos. Estado de natureza, esse homem livre, vivendo, né, nos primórdios da humanidade, um momento do pacto social, e em seguida, o que ele vai chamar de Estado político. O que importa aqui? É que cada um deles vai imaginar o estado de natureza, o momento do pacto e o estado político de modos diferentes, né? O Hobbes, ele acredita que o homem no estado de natureza, ele é completamente livre para fazer o que quiser, quando quiser, da maneira que bem entender. E ele, então, enquanto um ser de desejo, ele é portador do conatos, né? Que é uma força hereditária que faz com que o homem sempre deseje mais e mais e mais. Então, para o Hobbes, o estado de natureza, ele se configura como um estado de guerra. Por quê? Não há leis, não há normas, não há regras, cada um pode fazer o que quiser. Então, a posse pelas coisas aconteceria justamente pela ideia de que, né? Eu peguei isso daqui, é meu, você que tem mais força do que eu, toma isso de mim. Então, você só seria proprietário de alguma coisa se você tivesse força, ou enquanto tivesse força suficiente para defender essa propriedade. O Locke, ele já teve um pouco mais de contato com as tribos indígenas norte-americanas. O Rousseau foi um grande leitor, junto com o pai, né, dos relatos de viagens que já existiam nesta época. Então, o Rousseau, ele conhece muito sobre os costumes dos povos indígenas. Cala a boca, sua e é por isso que, diferentemente do Hobbes, o Rousseau vai imaginar a famosa teoria, né? Do bom selvagem, né? O homem é bom e a sociedade é que o corrompe. Lembram disso? Isso é aula do ensino médio. Acho que todo mundo, pelo menos isso, deve lembrar. O que o Rousseau vai fazer? Ele vai se contrapor ao Hobbes justamente por quê? Porque ele vê no índio a possibilidade de uma virtude que nós já, se não perdemos, estamos em vias de perder, né? Ele vê no índio um homem virtuoso que não vai matar por mera crueldade, porque ele é movido pela piedade. Essa contraposição entre o estado de natureza, né, e o estado político para o Rousseau, porque olha, se na verdade nós estamos aqui nesse estado político, nós estamos aqui na sociedade civil, e se a gente puder imaginar essa corte francesa como ela era, nesses bastidores, nesses meandros que eu acabei de falar, a gente vai ver que esse homem aqui, ele está muito longe das virtudes do índio. Esse homem daqui, ele é um homem interesseiro, mentiroso, covarde, aquele que arma para os amigos, aquele que puxa o tapete, aquele que é cruel. Então, o homem que ele vê aqui na sociedade civil está muito distante do homem que deveríamos ser. E o que mais se aproxima para o Rousseau é justamente esse homem dentro do estado de natureza. Uma das grandes obras do Rousseau, junto com o Contrato Social, é o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Nesse texto, junto com o outro livro do Rousseau, que é o Contrato Social, o Rousseau, ele vai explicar aqui como é que a gente saiu daqui do estado de natureza se o índio, ele vivia bem, ele tinha tudo o que ele precisava para ser feliz, porque ele conseguia satisfazer as suas necessidades básicas sem o exagero, sem a superficialidade, sem a grande fogueira das vaidades, como ele vê lá na sociedade civil, lá na corte francesa. Ele vai dizer, né, a partir da leitura do Locke, que é aquele pensador do meio, como a gente já viu aqui, que esta passagem, ela acontece devido à
propriedade privada. Então, né, no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, o Rousseau vai dizer o quê? Que o homem, nesse estado de natureza, nesse primeiro instante, ele era um homem completamente livre, mas ele vivia isolado, né? Naturalmente, esses homens, eles se reuniam em poucos momentos para caçarem juntos, né? Já que os animais eram muito fortes e eles não dispunham de muitos recursos. Então, eles se reuniam, caçavam os animais, dividiam a caça e se separavam. Mas aí, com o passar do tempo, o homem vai verificando que é muito legal, muito gostoso e muito mais seguro viver na companhia do outro. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. Diferentemente do Aristóteles, que vocês também já devem ter ouvido falar, né, que foi um grande pensador da antiguidade, para o Aristóteles, o homem desde sempre, ele sempre viveu em bandos. Né? Então, não haveria necessidade de um contrato social, porque o homem sempre viveu, né, em bandos, em grupos. Aqui, na filosofia dos contratualistas, no geral, os homens, né, tanto para o Hobbes quanto para o Rousseau, os homens vivem sozinhos. E, na filosofia do Rousseau, eles só vão se reunindo para essas conveniências, né, de caça, né? E aí, com o passar do tempo, eles vão vendo que é muito mais interessante que eles fiquem juntos. E aí, né, nós vamos tendo a formação da família, nós vamos tendo a criação de instrumentos, de ferramentas, né? Então, o Rousseau, ele tem uma teoria chamada teoria da perfectibilidade, né? O homem sempre vai aperfeiçoando as suas invenções, as suas inovações, de modo que vai chegar um momento onde alguém, conforme a gente pode até ler na segunda parte do discurso sobre a origem e a desigualdade entre os homens, alguém pegou lá um pedaço de terra, pôs uma cerquinha aqui, né? E falou, ó, isso aqui é meu. E teve gente muito ingênua que aceitou tudo isso. Não quebraram a cerca e aceitaram tudo isso. Então, a partir da filosofia do Locke, que o antecede, né, o Locke vai dizer o quê? Que é justamente a propriedade privada que faz com que os homens criem o pacto social. Né? Já que as propriedades privadas elas vão crescendo ao longo do tempo e a população vai melhorando a sua qualidade de vida, então o número de pessoas também vai se multiplicando de geração a geração, o que acontece? Vai chegar uma hora em que as propriedades elas vão se tornar contíguas, uma vai encostar na outra e a gente vai ter as brigas pela propriedade. O Locke vai dizer que é justamente por conta dessas brigas, dessas propriedades que são contíguas, que vai existir a necessidade de quê? De que exista um juiz imparcial para decidir de quem que é aquele pedaço de terra, né, que está no meio da briga, e uma força de coerção que obrigue essas pessoas a obedecerem à decisão do juiz. E é por isso que nasce o Estado. O Rousseau, partindo dessas ideias, ele vai dizer que o grande mal da nossa situação, da nossa condição humana, surge justamente com a questão da propriedade privada. Por quê? Porque os ricos, eles precisavam garantir e legitimar as suas propriedades. Então surge o Estado, mediante o pacto social, surge o Estado para garantir e legitimar essas propriedades privadas. Na filosofia do Rousseau, se a gente pudesse continuar um pouquinho mais, né? Os homens, então, vão passar para a sociedade civil e a sugestão que o Rousseau faz com relação à sua filosofia política é que a gente tem um governo democrático, né? Onde a gente saia da condição de súdito, daquele que apenas obedece à lei, daquele que apenas recebe a lei diante, né, daquela que é promulgada pelo Estado, e no processo democrático, pelo sufrágio, pela possibilidade do voto, a gente se torna cidadão. Quando
quando a gente vota, na cabeça do Rousseau, nós estamos exercendo o direito de participar ativamente da construção daquela sociedade civil, porque não temos mais como sair da sociedade civil. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é apenas melhorar as condições de vida dessa sociedade civil. E é por isso que é muito importante, né, essa questão do voto, e que os cidadãos também possam participar ativamente dessa construção da sociedade civil. Por quê? Porque junto também com as ideias do Locke, ele vai dizer o quê? Que quando um governo ele for tirano, quando esse governo for incapaz de propiciar uma qualidade de vida para a população, esse governo usufruir apenas, né, do próprio benefício, né, proporcionar de acordo com o poder a vida para o seu próprio benefício, a população tem o direito de resistir a esse governo e de tirar desse governo, é o que a gente vai chamar de direito de resistência. A cidadania implica, né, na possibilidade não só de obedecer, mas de entender que aquela pessoa que está lá no poder, ela nos representa, né? E como representante, ela deve o quê? Ela deve obedecer à vontade geral, ela deve promulgar uma qualidade de vida para todos os membros dessa sociedade civil. Quando a gente fala sobre direito, a gente está vendo aqui que interessante quando as coisas vão se estabelecendo, né? O direito daquele que tem a propriedade. Não é o direito de quem não a tem, ou de quem passa fome, ou de quem sofre, né? O homem, o estado natural, o estado civil. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é ativista social também, e ele dizia o seguinte, que nós, classe média, nós não precisamos do governo. Não do jeito de alguém que é pobre. Não do jeito de alguém que é miserável. Quem é pobre e miserável tem que ir para o SUS. Ele precisa do governo. Quem é pobre e miserável precisa da educação que o governo oferece. Ele precisa do governo. Quem é pobre e miserável precisa da segurança que o governo dá. Aquele que está na classe média, ele pode construir o muro da sua casa. Ele pode trancar o seu próprio portão. Ele pode ter uma casa no condomínio. Ele pode até contratar um segurança. Ele pode pagar uma escola particular, ele pode pagar um plano de saúde. Então, este não precisa do Estado, como o outro precisa. A gente começou a falar, bom, a gente tem que discutir então uma discussão sobre Estado e cidadania é muito maior do que isso. Ele falou, o problema é que o pessoal que vota pensa do jeito, né? O formato de pensar, o formato de pensamento é moldado por aquele que não precisa do Estado. E aí a gente tem uma confusão e um tremendo desentendimento, porque aquele que mais precisa do Estado vota como quem não precisa. E a gente aí fica correndo atrás do rabo, né? E aí a gente tem esses políticos aí que a gente olha e eles estão preocupados, na verdade, com quem mais tem propriedade. E aí quando a professora falava aqui sobre o juiz ou o político que está cuidando do nosso bem-estar, ele está cuidando do bem-estar de quem? Né? E alguns estão cuidando do bem-estar próprio, né? Alguns estão fazendo política e protecionismo de um jeito que não tem nada a ver com justiça, que não tem nada a ver com o Estado de Direito, como ele é concebido, ou como ele está na nossa Constituição. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. Bom, tem uma frase que é atribuída ao Rousseau. Eu tô falando uma frase que é atribuída ao Rousseau porque eu olhei no Google agora há pouco e peguei uma frase lá, tá? Oi, internauta. De repente não tem nada a ver. Eu tô falando um negócio aqui que é de outro cara. Mas ele falou uma coisa, mas se não é dele, ele podia ter dito, que é da hora. A falsidade é suscetível de uma infinidade de combinações, mas a verdade
Só tem uma maneira de ser. Bom, gente, a verdade, se nós comparamos a verdade com a mentira ou a verdade com a falsidade, ela é em si limitada, porque a verdade ela é uma. E a mentira ou a falsidade é infinito. Então, se a gente pega lá e faz uma conta de 2 mais 2, tem uma resposta só. A gente pode falar 10, 20, 30 mil, 5 mil. Então, quando a gente está olhando para essas questões, que são, às vezes parecem tão subjetivas quando a gente está falando da filosofia, mas foi assim que a gente construiu aquilo que hoje para nós, ainda que capenga, ainda que de algum jeito falta isso ou falta aquilo, é a democracia que nós temos. E a gente vê um montão de gente usando a falsidade para construir ou para trabalhar em cima de coisas que são objetivas, em cima de coisas que deveriam ser dentro da verdade. E aí nós temos muita confusão e é difícil a gente elaborar soluções simples para problemas complexos. Eu falei para vocês aqui do Estado, e aí a gente tem uma discussão sobre Estado grande, Estado pequeno, e por aí vai. Bom, só fala de Estado pequeno quem não precisa dele, para começo de conversa. Mas se você falar com os meninos que são atendidos lá no Mirante Cultural, ou os meninos que são atendidos na organização que eu sou diretor, você vai ver que eles precisam de Estado grande. Não tem jeito. Então, a gente está falando se a gente pegar a perspectiva, então, de falsidade, a gente vai chegar em respostas que não são verdadeiras. Então, a gente vai dar respostas simples para assunto complexo. E respostas simples, a gente não vai resolver, de fato, o problema. Bom, quando a gente está agora comparando tudo isso com o que a palavra de Deus diz para nós, o que Jesus falou quando ele estava olhando para a sociedade e vendo também, e impactado por essas coisas que não funcionam. Ele estava também impactado por essas coisas que não funcionam e se relacionando com pessoas que estavam vivendo como vítimas dessa sociedade, sejam como servo, no sentido pior do que significa servo, que é escravo, que é um comportamento servil em relação ao Estado, que era o que estava acontecendo quando Jesus andou aqui. Ele, com esse povo que estava em volta dele, ele deu um discurso que é o discurso mais conhecido, né? Que é o Sermão da Montanha. Esse é o mais conhecido. Tem outros, mas esse é o mais conhecido. E quando ele está terminando, ele ensina uma oração. E essa oração é a oração que a gente mais sabe decor. E se eu falasse aqui e começasse a falar, qualquer um de vocês completaria. Mas eu vou ler. Porque ele está dizendo o seguinte, que de vez em quando pinta um bloqueio no meio da turma, que quando eles estavam olhando, o cara falava assim, então a gente pode resolver isso, é simples, a gente pode pegar e decorar uma frase positiva e ficar repetindo o tempo todo, a gente pode pegar uma oração e ficar repetindo o tempo todo. Jesus falou, não, desse jeito não funciona. Se vocês querem orar, e aí ele estava falando com gente que queria fazer aquelas orações compridas, sabe? Não sei, lembra aquela oração do teu avô? Aquela pessoa que ora longo. A Júlia, minha filha, alguns de vocês já conhecem, ela já veio aqui. Ela disse o seguinte, um dia eu vou orar e as crianças vão chorar e eu não vou parar de orar. Eu vou orar uma oração mais grande do que a tua, papai. Eu falei, meu Deus. Eu virei meu avô. Aí eu fui olhar para a oração do Pai Nosso, né? Bom, tem que orar pequeno, né? Tem que aprender. Bom, em Mateus, a gente tem Mateus capítulo 6. Eu vou ler aqui alguns versículos que têm uma conexão com a oração do Pai Nosso. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Bom, gente, Jesus veio para estabelecer o reino de Deus, uma sociedade.
E quando ele veio para estabelecer isso, ele colocou algumas premissas. E o Sermão do Monte, ele trabalha algumas coisas mais objetivas, com mais detalhes, onde a gente vai olhar para aquilo e aquilo tem muito assunto para a gente falar. Mas aqui nessa oração, a gente pode ver uma coisa interessante. Primeiro, pão para todos. Não é o pão para mim, é o pão para nós. Eu sei que de vez em quando aquele negócio, aquela insegurança bate na gente, a gente pensa que a gente precisa mais pão do que o pão de hoje. Mas para muita gente, o pão de hoje ainda não veio, ainda não chegou. Essa hora eles ainda não comeram. Eu acho que a maioria aqui, por crédito, por relacionamento ou pelo dinheiro que você tem no banco, você poderia comer essa semana. Então você não tem necessidade necessariamente do pão nosso de cada dia. Já tem o pão da semana, talvez o pão do mês. E tem um montão de gente correndo atrás do pão da próxima geração, né? Dos filhos, dos netos e essa loucura. E Jesus está chamando a gente para uma consideração de uma vida mais simples, de uma sociedade mais simples, do reino onde eu me preocupo se o outro também tem. Numa parábola, Jesus fala que aquele que colheu muito não teve demais, e aquele que nada colheu teve o suficiente. Então ele está dizendo, está construindo uma outra realidade, onde eu me preocupo com o outro tanto quanto o outro comigo. E nessa construção não falta nada para ninguém, pensando em alimentação. A outra realidade aqui é a paz para todos. Se a vontade do céu, a vontade de Deus no céu é a mesma aqui na terra, então está tudo funcionando. Então tem paz. Mas não é essa paz aí que vai fazer nós aqui, cada um de nós, comprar 4 armas. Eu vou mudar isso daí! Não é uma paz que a gente conquista na arma. Não é uma paz que você vai conseguir viver ou vai conseguir sentir quando você se rende. Porque a paz que a gente está falando por aí é essa paz de rendição, né? Essa paz que eu não tenho mais bala, eu me rendo. Essa paz que eu não tenho mais argumento, eu me rendo. A paz do reino é essa paz que tem no céu. No céu não tem guerra. No céu não está rolando isso aí não. Então já foi encontrado uma solução para que a gente viva em paz. E a paz está no próprio Cristo. Está nele. Ele mesmo se declarando como príncipe da paz, aquele que veio, e aí ele não vem de cima para baixo, no sentido de estabelecer um estado que domina e garante o bem-estar. Mas ele vem de baixo para cima. Então aquele que é Deus e tem todo o poder se torna homem, nasce de uma mulher numa condição, naquele país, numa condição no estado servil, né? No estado que serve, né, ao império, e ele vive aquela vida que nós conhecemos, que nós ouvimos na história, mas ele vive para mostrar, para provar para a gente que é possível uma vida de paz. E ele fala então desse lugar desse reino, onde tem perdão para todos. E aí ele fala quando fala sobre perdão, e aí nele todos estão perdoados. Parece incrível. O incrível que eu estou falando é no sentido de inacreditável. Que nele todos estão perdoados. E alguém vai dizer, como que pode funcionar? Nele estão perdoados. Não é assim que nem quando eu me desentendo com a minha esposa e falo assim, amor, você me perdoa? Ela fala assim, te perdoo, mas se você fizer de novo, não é um perdão desse jeito. Não é um perdão, vou pensar. Já imaginou? Você orando assim, fala, Deus, me perdoa. Em nome de Jesus, e ele fala assim, sei não, vou pensar. Não é esse perdão. Ele veio como príncipe da paz para estabelecer perdão. Porque nós não conseguimos nem no estado natural, nem em qualquer outro estado, viver uma vida de perdão. Nós conseguimos viver uma vida de transgressão. Nós, sem perceber, ferimos o outro, e por intenção também. A gente tira do outro a nossa luta por isso. E alguém vai falar assim, mas eu consigo acertar. Se eu tivesse sozinho, se a gente tivesse um estado natural, a gente conseguiria acertar, conseguiria fazer o certo. A gente aprende a viver isso, né? Desde criança é o meu brinquedo, é o meu tênis, é o meu quarto, é a minha cama, é o meu chinelo, é o meu shampoo. E depois você vai ficando mais velho, aí é o meu carro, e aí você vai aumentando a propriedade. Jesus vem com uma proposta diferente para mim e para você. Ele vem com uma proposta de comunidade e uma oferta de perdão. Uma oferta de perdão para todos. Quando você ora, aí a oração
que eu escrevi pensando nisso um dia desses é: Senhor, venha o teu reino sobre a minha família. Porque o perdão precisa vir para minha família, a paz. Eu não quero que falte comida. Venha o teu reino sobre a vida dos meus amigos. Venha o teu reino sobre a cidade de São Paulo. Venha o teu reino sobre o Brasil. É disso que nós precisamos. O reino de Deus se estabelecendo aqui na terra, através de Jesus. Local Podcast.